e aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui do canal do blog da Taia. Oi, gente, desculpe a demora. Me desculpem, perdão a demora desses vídeos. É porque, gente, a vida tá louca. Tá uma correria, assim, absurda. Eu tô em TCC, então tô, em trabalho de conclusão de curso da graduação, faço faculdade de indumentária na UFRJ. E, assim, tá uma loucura, me formo em julho. Que doideira! E eu ainda tô contribuindo com a Feira Gambiarra. Pra quem não sabe, agora eu tenho um brechó que se chama Brechó Gambiarra. E a gente tá nesses corres aí, que a gente tá vendendo roupa, a gente vende e a gente ainda faz a feira aqui na minha cidade, em Nova Iguaçu. Então, assim, desculpem, mas eu prometo que com essa formatura saindo, vai ter vídeo toda semana, sim. Tá bom, gente? E essa make, vocês gostaram dessa make? Essa make foi um babado no EBSA, no encontro que teve, Encontro de Blogueiras SA 2016, sábado. E ela causou tanto, gente, que eu quis repetir nesse vídeo. E além disso, eu gravei um vídeo tutorial dela, que vai ser o nosso próximo vídeo, tá? Tá bom, queridos? Pode deixar que a tia Taia vai ensinar como faz, sim. E esse vídeo vai ser um vídeo mais sério. Vou falar um pouquinho sobre pigmentocracia ou colorismo, já que vocês gostaram tanto do vídeo passado, né? Vocês se amarraram no vídeo passado, me pediram bastante para eu continuar falando um pouco mais sobre o tema, para vocês entenderem. E eu gostei muito, muito mesmo do feedback que vocês me deram. Então, eu quis fazer esse vídeo só falando sobre isso. Vamos lá? Então, gente, para começo de tudo, eu vou ter que falar sobre pigmentocracia no ELA, Estados Unidos da América, e pigmentocracia no Brasil, que são completamente diferentes, tá? Não tem como a gente usar as mesmas regras para os dois países, já que os dois países sofreram culturalmente choques diferentes na colonização, tá bom? Então a gente começa falando sobre a Carta de William Lynch. Quem foi William Lynch? William Lynch foi um escravista europeu, tá? Que residia ali em Virgínia, Estados Unidos, e ele fez um formato de controle de escravos. Já que os escravos dos outros senhores estavam fugindo, estavam se rebelando, o Lynch, ele já fez um esquema de controle com que fizesse que os escravos se odiassem, e nisso evitavam deles se unirem para se opor aos senhores escravistas. Então o Lynch, ele fez a primeira coisa, o quê? Vamos separar os escravos, e vamos separar os escravos por idade. Só que logo depois ele pensou numa coisa melhor: separar os escravos por cor ou nuance. Por quê? Ele colocando que o escravo mais claro tinha mais aceitação e privilégios do que os escravos mais escuros, os mais escuros iam ter raiva dos escravos mais claros, e essa briga ia causar uma desunião, onde que os escravos nunca iam se juntar, iam ser sempre uma minoria para se opor a isso. E cá estamos nós, sei lá quantos anos depois, vivendo a mesma coisa aqui no Brasil. Vocês acabaram de ver que um negro claro, que ele deve se considerar pardo, acabou de ser preso por fazer injúrias raciais à cantora Ludmilla. Então, Lynch fez isso dar tão certo que a supremacia branca inteira adotou para com que os negros até hoje estejam desunidos. E isso deu muito certo, como vocês podem ver, infelizmente. Então, daí que começa toda a pigmentocracia, que começa todo o colorismo. Então, tem um ditado que é: a branca para casar, a mulata para fornicar e a preta para trabalhar.
Esse ditado era simplesmente o que acontece praticamente até hoje. A gente tem essa visão pigmentocrática. Temos sim. Se a gente não tivesse, a Nayara Justino, né, a Globeleza de 2014, se eu não me engano, ela não teria sido expulsa por apenas um ano de Globeleza. Ela não teve aceitação do público. E, diferente das demais, ela tinha a pele mais preta de todas. E o cabelo mais crespo. Ou seja, aqui no Brasil, a gente aceita os negros de pele clara e a gente rejeita os negros de pele escura. Isso é colorismo, isso é pigmentocracia. É isso, tá bom? É mesmo, como eu falei no vídeo passado, o nosso padrão Globo de negra é Camila Pitanga. Uma Viola Davis, uma Lupita Nyong'o, você não vê na Globo. Você não vê uma mulher negra de pele preta, cabelo crespo, na Globo, brilhando como protagonista, por exemplo. Você não vê. Então, gente, há muita diferença da pigmentocracia dos Estados Unidos com a pigmentocracia brasileira, tá? Porque lá nos Estados Unidos aconteceu a lei de One Drop. O que foi a lei de One Drop? Foi a lei de uma gota. Ou seja, toda pessoa que tivesse uma gota de sangue não branco, não europeu, seria considerado pessoa de cor. Entenderam? Poderia ser um tataravô, um bisavô, um avô, qualquer coisa de outra raça seria uma pessoa de cor e não uma pessoa branca. Então é por isso que nos Estados Unidos a Mariah Carey é considerada negra. Tá, gente? Porque ela é mestiça. Ela é filha de branco com negro. Então ela é considerada negra, mesmo que a pele dela não seja e ela não tenha tantos traços. Aqui no Brasil, ela não seria considerada negra. Ela seria lida como branca. E, assim, aqui no Brasil já aconteceu diferente. A pigmentocracia de Lynch foi aceita. Os senhores faziam a mesma coisa. Porém, aqui no Brasil, houve muito mais miscigenação. Nos Estados Unidos, até os anos 60, era proibido casar interracialmente. Proibido. E aqui no Brasil, houveram muitos estupros, infelizmente. As negras e as indígenas eram estupradas constantemente pelos senhores, pelos capitães de mato, enfim, o que fazia com que as raças se misturassem e nascessem crianças, né, mestiças. E essas crianças mestiças tinham mais privilégios que os pais negros, um pai ou mãe negra, né? Então, assim, e com o tempo aqui no Brasil, com a colonização brasileira, com a escravidão, o Brasil ele foi um dos que mais importaram escravos no mundo. Então, a população brasileira seria praticamente toda negra. Porém, com isso, um francês amigo de Dom Pedro achou um absurdo a população ser negra aqui no Brasil e pediu com que Dom Pedro desse terras para imigrantes europeus, para que eles clareassem o Brasil. Esse processo de pigmentocracia, ele foi cada vez mais sendo atualizado e adotado por todos. Nós mesmos somos pigmentocráticos. A gente costuma aceitar e achar mais bonito cada vez mais que você vai chegando na paleta branca. Cada vez mais que você for sendo mais branca, tendo os traços mais finos, cabelinho mais liso, a cor da pele sendo mais branca, você será lido como branco aqui no Brasil. Né? Então, e quanto mais negro você será, menos aceito na sociedade. Sofrerá mais racismo e etc. Então, hoje em dia, a gente
tem falado bastante sobre pigmentocracia e colorismo e tem vindo um crescimento muito grande de pessoas negras que não se identificavam negras, pessoas pele clara, negros de pele clara que não se identificavam negros, ficavam naquele limbo de o que eu sou, não sou branca, não sou preta, nossa, meu pai é preto, minha mãe é preta, minha mãe é branca, ou meu pai é branco, e eu sou mestiça, e eu não sei o que eu sou, e ficava nesse limbo, e agora pelos estudos, né, teóricos e por toda onda de empoderamento negro que está se formando, as pessoas estão tendo mais consciência e estão começando a se identificar racialmente como negra, sim. E isso é muito bom. Eu, particularmente, fico muito feliz porque o povo negro tem que ser um povo unido, né? Porém, como tudo na vida tem seu lado pró e o seu lado contra, porém, com essa onda de empoderamento e com toda essa com o capitalismo fomentando sobre isso, né, com todas as oportunidades que isso pode dar ou não, tá vindo também pessoas brancas que se dizem negras e pessoas, assim como aconteceu a Dolezal, a Rachel Dolezal, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil também. Então a gente chama isso de afroconveniência. A pessoa que é branca, porém tem algum traço negro, alguma coisa que consiga transparecer. Nem sempre foi lida socialmente como branca, sempre foi lida socialmente dessa forma, as pessoas sempre trataram com certos privilégios, estão se identificando como negras. E isso pode dar algum problema, sim. Por quê? Porque as pessoas podem tomar vagas de outras pessoas nas cotas sociais, cotas raciais que ficam dentro das sociais ali das universidades, concursos públicos e etc. Pode tomar também o lugar daquelas negras mais escuras, onde que precisam de algumas vagas de trabalho, oportunidade para pessoas negras, destinado a pessoas negras. E como nós sabemos que o mundo é pigmentocrático, quem vai ser aceita na frente? O mais claro. Isso é impossível. Sempre brancos que estão se passando por negros. E eles querem o protagonismo dentro do movimento. Esse é o problema. Se aquele branco se passasse por negro, ficasse quietinho na bolha dele, sem falar nada, assim, quietinho, passando vergonha sozinho, sabe? Seria bom, mas não. Muitos deles querem assumir um certo protagonismo, que nem vou voltar a falar da Rachel Dolezal. Quem quiser procurar sobre a história dela, é uma história bem louca, sabe? Ela foi uma mulher, né, branca, que teve irmãos negros adotados na família, cresceu com aquela ambição de ser negra e quando mais velha usou todos os artifícios para se enegrecer. Permanente no cabelo para tornar o cabelo com cacheado, volumoso, maquiagem mais escura, bronzeamento artificial, etc, etc. E ela chegou a ser até líder, presidente de um movimento negro nos Estados Unidos. Não me lembro agora, desculpa, gente, desculpa, que eu não vou me lembrar agora ao certo o que ela realmente foi presidente, foi alguma comissão de pessoas negras, alguma coisa assim, seriamente, sério, um cargo sério, e que ela chegou a protagonizar ser a presidente mesmo sendo branca, usando dessa afroconveniência. Então, assim, e aqui no Brasil, a afroconveniência está sendo um problema, sim. Ano passado, uma menina loira dos olhos verdes entrou para a turma de enfermagem usando cota racial, afirmando ser negra por sua mãe ou sua avó ser negra. Ou seja, ela tirou a vaga de uma pessoa negra que realmente passou por todas as dificuldades e faltas de oportunidades na vida pra estar ali. Então, a gente tem que discutir isso. A gente tem que falar sobre isso. Ok?
E é mais ou menos isso, gente. A pigmentocracia acontece, ela é real, ela está presente e nós lutamos para que ela acabe. O colorismo, né, que é a palavra mais usada. É isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês gostem. Eu falei pra caramba. Eu vou fazer alguns vídeos assim. Vocês gostam, né? Eu fico muito feliz. Espero que gostem. Se sim, curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam aqui no canal, por favor. Tá bom? Um beijão. Tchau.